senhores, Paulo Marques falando com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho sobre mercado, vamos conversar um pouquinho sobre recessão, tá? Principais analistas, principalmente do New York Wall Street Journal, agora do Invest, né, também da Fox, vários jornalistas, vários colunistas na área de economia, né, estão já prevendo, né, uma forte recessão nos Estados Unidos, né, em virtude da maior inflação dos últimos 40 anos. Né? Segundo os principais analistas do mercado, os Estados Unidos está demorando, né, demorando demais. Bom dia, Júlio. Está demorando reajustar a taxa. Então, o que esse pessoal tá alertando? Né? Que provavelmente nas próximas reuniões do Fed, o Fed vai disparar vários aumentos, vai fazer várias reuniões, tá? Com o intuito de conter a inflação americana, que hoje está de 7,8. Então isso vai prejudicar mais. E o nosso querido Biden, lá, presidente dos Estados Unidos, não para de imprimir dinheiro, não para de jogar dinheiro no mercado. Tá? O único problema que nós temos lá nos Estados Unidos é que o Fed, que é um banco federal, né, ele é privado e não é público. Então muitas das diretrizes que saem do Fed não é assim comandada pelo governo americano, e sim por outras questões internacionais. Tá? Sobre a Ucrânia, né, o milho, né, vamos falar um pouquinho de Ucrânia. Os contratos de milho vão continuar disparando, tá? Eu posso até pegar o preço aqui para vocês. A ideia por que está disparando tanto, né? Em virtude, né, da Ucrânia estar saindo do radar. A Ucrânia é o principal, né, vamos dizer assim, produtor, né, do milho, né? E o milho é essencial para qualquer tipo de cultura à base animal, né? Então a gente tem aí, por exemplo, pecuária necessário, nós temos aí a parte de aves, né? Então até mesmo para a ração de pets. Então o milho ele é essencial, né, para vários tipos de cultura. Tá? Nós estamos com alta hoje no milho a 1,20%, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Nós estamos com alta aqui no corn, né, por 1,20, né? 759 dólares, né? O contrato de milho já acumula alta de 36,90, né? Então o contrato de milho, senhores, ele vai continuar subindo, tá? Vai continuar subindo de uma forma assim descontrolada em virtude, né, dessa crise na Ucrânia. Né? Hoje os países, né, pediram mais sanções contra a Rússia. Né? Os Estados Unidos, inclusive, está bloqueando os pagamentos dos títulos russos. Né? Só que tem um detalhe, os Estados Unidos está criando uma outra crise. Qual? No momento em que ele bloquear os pagamentos dos títulos russos, né, a gente pode ver algo acontecendo muito parecido com o que aconteceu em 2008, né, quando teve a bolha americana. Né? Você vai congelar os pagamentos aos bancos que compraram esses títulos públicos que o mercado até agora não sabe quem são, né? Vão tirar dinheiro da onde, né? E vão ter que assumir esse prejuízo. E na hora que eles assumirem esse prejuízo, eles vão ter condições de honrar os pagamentos com as outras instituições financeiras. Então essa é a questão. Então eu vou fazer sanções, vou trancar os pagamentos dos títulos russos, mas como é que fica o mundo, o mercado, quando esse dinheiro não circular? Né? Então vai ser uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, pode gerar também uma recessão global ou uma nova crise, tá? É uma coisa assim que está surreal, que está acontecendo hoje, tá? Se vocês terem uma ideia, o VIX, o índice do pânico hoje está com alta, tá, de 3,55%. A gente está com o Dow Jones Futuro, né? E o SP500 com queda hoje, leve queda de 0,21, 0,20, tá? E o Bovespa Futuro já abriu aqui com queda de 0,50, tá? O Bovespa Futuro está com uma queda, mas o motivo da queda do Bovespa Futuro tem muito com cenários internos aqui no Brasil também. Tá? O cenário interno no Brasil, a gente teve aqui o erro do cálculo da B3 aí sobre a questão de estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira, e nós tivemos também aqui dentro do Brasil, nós estamos com um problema relacionado, né, à greve de servidores públicos. Né? Então a gente tem aí os servidores do Banco Central fazendo greve, então está tendo aí atrasos nas entregas de taxa com o Petax. Né? Nós temos os servidores do Tesouro Direto em greve. Então você que, por exemplo, tem títulos públicos federais, você pode ter um problema na hora de receber seus cupons ou até mesmo um atraso
na hora do resgate em virtude disso. Os servidores do Tesouro estão em greve e hoje entra em greve os servidores da CVM. Então a gente vai ter aí um mercado totalmente louco, né? Solto, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, de acontecimento, né? O pessoal acha que está ganhando pouco, ganhando entre 20 mil e 35 mil de salário, né? Mas essa é a ideia, tá? Então os servidores públicos estão pedindo 19% de ajuste de salário, tá? Eles estão fazendo isso basicamente porque o nosso Senado Federal adora aumentar o seu salário também, e como os senadores aumentaram o salário, eles também querem aumentar, né? A dívida pública brasileira, senhores, ela já extrapolou, tá? Ela já tem extrapolado, tá? Mas os principais mercados onde nós temos os indicadores de dívida pública brasileira ainda não estão atualizados. Então o Brasil está meio que maquiando essa dívida pública dele, que ainda está em 88% do PIB, mas assumindo essa responsabilidade de aumento de salário, mais essa pressão de aumento de impostos, nós temos aí uma dívida pública muito superior a 88%, tá? E para contar ainda um outro problema que vai surgir, o governo federal, tá, estuda a possibilidade de aumentar a contribuição social do lucro líquido, imposto cobrado, tá, sobre os bancos. Então nós vamos ver aí um aumento ainda mais de impostos para os bancos, e isso vai ser refletido para o consumidor final. Então, por exemplo, hoje você tem uma taxa Selic no Brasil de 11,75%, mas você corre para instituições bancárias para pegar empréstimo, você paga um juros anual bem acima dessa taxa, né, que é a taxa média e doméstica do Brasil. A tendência é aumentar ainda mais o pagamento de juros para as instituições financeiras, porque eles vão ter que compensar esse aumento de impostos. Então hoje o Ibovespa está sofrendo com essa possibilidade de aumento de impostos para os bancos, que isso reduz, né, basicamente a margem de lucro dessas instituições, tá? E os bancos, eles têm um forte, vamos dizer assim, uma forte concentração no índice Bovespa. Então você tem aí muitos bancos, muitas instituições financeiras concentradas. Esse negócio também desse aumento de taxa, junto com o aumento da taxa de juros, tem prejudicado também as fintechs. As fintechs, como por exemplo, como o Banco Inter, né? As fintechs como PagSeguro, nessa turminha aí que a gente tem, que o pessoal gosta de comprar, elas estão sendo afetadas também em relação a esse aumento da possibilidade de impostos e também essa possibilidade, tá, de aumento ainda mais dos juros, tá? Segundo o que a gente está analisando aqui, o Banco Central não vai parar com esses aumentos, tá? Ele vai continuar aumentando porque a inflação sobre o brasileiro ela está aumentando, né? Ontem eu divulguei os dados para vocês da inflação do FIPE, ela chegou a 1,28, né, no mês, tá? O índice de preço ao consumidor, né, divulgado pela FIPE, tá? E a tendência é aumentar, né? Primeiro, o impacto por causa dos combustíveis, segundo, impacto por causa da energia elétrica. Parte da nossa energia, né, que chega até as nossas residências, ela ainda é termoelétrica. Então nós temos aí esse efeito ainda, né? Então hoje o investidor ele tem que olhar o seguinte, né? As ações de commodities vão continuar em alta. As ações ainda de energia elétrica também vão continuar em alta, tá? Em virtude de todos esses fatos inflacionados, o brasileiro vai pagar mais caro pela sua cesta básica, mais caro pela sua energia, mais caro pela sua gasolina, tá? Apesar dos contratos, né, de commodities do mercado internacional relacionados a combustíveis estarem caindo, né? Mas caiu até 7%. Hoje já aparece com alta. Ontem estava sendo negociado a $107 o barril de petróleo no Brent, hoje está sendo negociado a 108,63, alta de 1,05, tá? E isso basicamente, né, vai oscilando e mexendo com o preço dos combustíveis, né? Sobre a nossa maior empresa do ramo de petróleo, a Petrobras, né? A Petrobras ainda está à mercê, né, da decisão sobre quem vai ser o próximo presidente, né, sobre as decisões do que vão acontecer em relação ao petróleo. Então, quanto ainda tiver a jogada política, vai interferir nela. Não só nela, mas em todas as empresas, né, desse setor, né? O que o investidor vai ter que fazer, né? O investidor vai ter que aproveitar os momentos em que a curva das empresas de petróleo começam a cair aqui no Brasil para
comprar, né? Porque a tendência dessa commodity é ficar alta mesmo, tá? O motivo vai continuar tendo várias sanções aí relacionadas à Rússia, não vai parar esse peso de sanção. Lembrando que a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o segundo maior exportador. A Arábia Saudita, né, e o Estado e a União dos Árabes já pediram, né, para que os Estados Unidos repense sobre essas sanções de retirar a Rússia, né, da OPEP, e isso está na pauta da mesa, né? E se isso acontecer, nós vamos ter um problema ainda mais, né, nesse preço de petróleo e talvez exploda cada vez mais, tá? Com isso, senhores, há uma expectativa, né? Nós estamos vendo aí bancos como BofA, Bank of America, né, Citibank, né, outros analistas de outras instituições internacionais já vendo a possibilidade da Bolsa Brasileira, com essa nova alta que pode dar em relação às commodities, chegar até 126 mil pontos, tá? Eu não duvido muito disso, né? A Bolsa já bateu, vamos dizer assim, um recorde histórico, né? Ontem, né, a Bolsa encostou, ontem não, no dia 1º de abril, a Bolsa chegou a 122.240 e depois disso teve a sua queda, né? Essa queda que a gente está vendo hoje, né, na Bolsa de Valores não foi uma queda assim tão consistente. Ontem ela caiu só 900 pontos, ficou lateral, né? É muito pouco essa queda para a Bolsa, né? A ideia é que a Bolsa vai fazer pequenas realizações de lucro, vai acumular, vocês vão poder olhar isso aí nos indicadores que vocês têm aí de força relativa ou até mesmo indicadores de acumulação e distribuição. A Bolsa vai passar por um período de acúmulo para poder subir de novo, tá? Então é isso que a gente está vendo no radar, tá? Sobre a Bolsa Americana, novidades, né? A Mercedes-Benz hoje ela falou que está faltando chip de computador no mercado, por isso que ela vai parar a fabricação de veículos, tá? E com isso as ações de tecnologia devem despontar lá nos Estados Unidos, tá? Principalmente as ações relacionadas a chips de computadores como Intel, AMD, Nvidia, né? Então todas essas ações podem despontar. O outro problema também é que está faltando um pouquinho de ouro no mercado, então os chips de computadores estão ficando cada vez mais caros, né? Está faltando ouro ainda devido à paralisação da Covid, ainda não teve, né, a manutenção necessária no mercado para suprir toda essa demanda. Segundo ponto de grande relevância, né, ainda em relação ao petróleo, né, os Estados Unidos teve que mexer na sua reserva, né, nacional de petróleo para poder conter essa alta, só que os Estados Unidos vai gastar a sua reserva e vai ter que voltar a comprar do mercado internacional. A balança comercial dos Estados Unidos está negativa em 89 bilhões de dólares. Tá? Segundo os principais analistas lá, o Biden está fazendo uma péssima gestão econômica, endividando o país cada vez mais. Tá? Por isso, o Biden, para calar a boca um pouco da imprensa, ele começou a utilizar as reservas nacionais de petróleo, que são reservas que o governo guarda para o longo prazo. Mas isso não vai ser o suficiente para conter essa alta do petróleo, visto que a China tá com lockdown. Gente, Covid não acabou, tá? A China tem um novo vírus, que é uma combinação entre a Omicron e a Delta. Mais de 17 milhões de pessoas estão em lockdown, tá? Só no domingo teve 13 mil casos novos de Covid, tá? Então esse aumento, né, gradativo de números de casos de Covid com essa nova cepa, nós vamos ter também um reflexo aqui nos investimentos, principalmente dos principais contratos negociados no mercado futuro. Então, senhores, ainda tem cautela no radar, tá? Ainda tem cautela, você pode sentir esse termômetro tanto pelo aumento do VIX, pelo aumento do contrato de ouro negociado no mercado internacional. Então esse aí fica todas as alertas, fica todos os comentários. Se você precisar de mais informações, se você precisar de mais conteúdo ou até mesmo assessoria, deixamos a Finance à sua disposição. Tenham cautela nos investimentos, porque ainda nós estamos sobre barril de volatilidade muito grande, principalmente para o pequeno investidor, tá? Cautela a hora de vocês operarem no índice, tá? Cautela, tá? Segundo os dados da própria Fundação Getúlio Vargas da B3, 99% dos traders estão quebrados, estão quebrando e perdendo dinheiro na Bolsa de Valores. Senhores, há uma delícia as corretoras jogarem zero corretagem para cima de vocês, para animar vocês a operarem no mercado futuro e vocês entrarem com pouca grana e lá vocês ganharem muito stop, tá?
tenha uma consciência, eu vou operar no mercado futuro, R$ 1.000, um contrato. Eu vou para contrato de índice, eu vou operar no máximo 2, tá? Eu vou operar no contrato com dólar, R$ 5.000 um contrato, tá? Não se assanhe, você que é investidor pequeno, em entrar no dólar cheio ou entrar no índice cheio, tá? A volatilidade está intensa, tá? E você pode, se você errar a sua análise, a sua entrada, isso você pode amargurar uma grande perda e isso pode comprometer toda a sua carteira de investimento. Então, cautela, tá? Momentos de volatilidade vão aumentar, vão continuar, e se você não tiver uma cautela, uma tranquilidade, controlar o lado emocional, você pode perder muito mais do que ganhar. Então, essa fica a dica que eu tenho para vocês. É um momento interessante para você diversificar a carteira, tá? E aproveitar que a bolsa vai começar a cair, tá? Ou melhor, ela ainda está lateral, vamos esperar ela começar a cair para a gente poder começar a adubar a carteira com ações, tá? Então, esse é o conselho que eu dou para os senhores e até a próxima. Lembra que o risco de mercado ele está alto.